Você já sabe, queremos agradecer a Deus pela bênção de estarmos juntos hoje aqui, não é? Muito bem. Certinho? Vamos lá então, pessoal, domingo de Páscoa, que coisa mais boa. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e vamos fazer isso para ver aqui um registro muito especial que nós encontramos no Evangelho de Mateus primeiro, Evangelho de Mateus capítulo 28, e brevemente aqui fazermos esta leitura e deixar aqui uma sementezinha para o seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 28, diz assim a palavra do Senhor, os versículos de 1 a 10. Depois do sábado, no primeiro dia da semana bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo, e de repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. E agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. E hoje de manhã ainda eu quero ler um segundo texto com vocês. Agora na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. E lá no capítulo de número 15, fazer esta leitura. Acompanhe comigo também. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1. Já está aí para vocês, e eu já vou lendo por aqui também. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça de Deus, a graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale a pena para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Aleluia! Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado hoje pela manhã, pela simples leitura, mas tão densa, tão intensa, tão real, destes testemunhos vívidos. Ó Deus, seja do evangelista ou do apóstolo, nós te agradecemos pela palavra que enche o nosso coração, porque a nossa fé, ela está apoiada numa viva esperança. O nosso Redentor vive, a Ele, Jesus, honra, glória e louvor, hoje e para todos sempre. Abre o nosso entendimento, fale ao nosso coração, hoje pela manhã, e assim nós te agradecemos, no santo nome de Jesus o fazemos. Amém. Amém e amém. O nosso Deus é um Deus que decidiu fazer uma aproximação, ao invés de ficar num lugar confortável para Ele e só nos impor uma condenação. É assim que muita gente se organiza na sua fé, quando crê em qualquer outro que não seja o eterno, que se revelou na sua criação, que se revela pela sua palavra e que se revela em meu favor e em seu favor na pessoa do Senhor Jesus. Ele, que é o Todo-Poderoso e que é soberano, e se assim Ele é, Ele pôde tomar uma decisão de levar em conta a coroa da sua criação, eu e você, porque Ele nos leva em conta, na pessoa do Filho, Ele vem ao nosso encontro, para essa aproximação acontecer, porque Ele é um Deus pessoal, e não há nenhum outro Deus conhecido entre os homens ou por eles criados, que seja dessa mesma natureza, que tenha essa mesma iniciativa. O Deus em quem nós cremos é um Deus pessoal, é um Deus de relacionamento, é um Deus que nos leva em conta, é um Deus que se importa. E é por isso que é tão importante a gente perceber que tudo que Deus fez foi para interferir de verdade na história de todos nós. É por isso que nós lemos aqui 2 registros. Nós lemos um registro imediato do evangelista Mateus, apóstolo do Senhor, testemunha ocular da ressurreição do Senhor, que deixa para a gente ali, conforme nós lemos, como tudo aconteceu naquela manhã de domingo. E nós lemos também um registro de Paulo apóstolo, chamado um pouco depois para andar com Jesus, a quem o próprio Paulo está dizendo para a gente, como nós lemos aqui, também para mim o Senhor Jesus se apresentou e vivo. Eu tive uma experiência com Ele, eu sou testemunha de que vivo Ele está. E Paulo apóstolo está escrevendo esta carta para uma das nossas igrejas, 20 anos depois, ali na década de 50 do primeiro século, para lidar com uma situação de incredulidade. Vocês devem ter percebido que no versículo de número 12, ele está dizendo, alguns de vocês não estão crendo mais na ressurreição, e em cima disso, ele vai dizer todas as coisas que ele disse. Nós estamos num tempo hoje, em que se nós estamos para celebrar a Páscoa do Senhor, nós precisamos verificar o que é que nós carregamos com a gente, a respeito disso que é o alicerce da nossa fé, de que o nosso Senhor está vivo. E é assim, gente, que nós chegamos da sexta para o domingo. Quando a gente fala da Páscoa cristã, a gente precisa lembrar que um pouco antes, o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, lá no capítulo de número 5, lá no versículo de número 7, ele vai dizer
que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado. Em outras palavras, Jesus é a nossa Páscoa. E sempre assim, porque há uma necessidade de que na nossa história sangue fosse derramado para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. E isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Deus não precisava de todo aquele sangue derramado conforme a gente observa nas páginas do Antigo Testamento. Mas a finalidade de tudo aquilo que no Antigo Testamento, sacrifício após sacrifício, sacrifício após sacrifício, ano após ano, e durante tanto tempo, foi necessário para apontar para aquilo que um dia Jesus faria, de uma vez por todas, oferecendo-se, entregando-se. A minha vida, disse Jesus, ninguém a tira, eu a dou. Eu a dou. É doação, é amor de doação, é amor de entrega, é amor de verdade, é uma declaração de amor contundente da parte do céu em favor de nós que vivemos aqui na terra, de nós que pisamos o chão deste mundo e que lidamos com as coisas próprias do que significa ser gente, sendo nós pecadores, sendo capazes de fazer da nossa vida aquilo que nós fazemos da nossa vida como gente neste mundo. Estão comigo? Então este Deus faz esta aproximação. O nosso Deus é um Deus que se aproximou da gente para nos abraçar e para nos resgatar. É missão de salvação, é missão de resgate. E assim Ele se dispôs e Ele tomou toda a iniciativa por mim e por você. Então nós precisamos vir da sexta-feira para o domingo com esta consciência de que Jesus, como disse o apóstolo Paulo aqui, a nossa mensagem envolve o fato de que Jesus morreu de verdade na cruz naquela sexta-feira, foi sepultado, e tudo isso conforme as Escrituras já diziam que isto aconteceria. Preste atenção, que o nosso Deus, Ele vem se revelando, e Ele vem cumprindo na história todas as coisas. Irmãos, é mais do que pura e simplesmente uma teoria, não se trata disso. Mas são fatos que de fato se realizaram na história de todos nós. As coisas que hoje nós estamos aqui celebrando estão apoiados em fatos de verdade, de pessoas que foram testemunhas oculares e que foram os primeiros a serem afetados pelo poder da ressurreição de Jesus. Essas mulheres testemunharam. E aí o apóstolo Paulo vai contar para a gente aqui, como tantos outros testemunharam, os 12, Tiago, 500 pessoas de uma só vez, ele mesmo, Paulo apóstolo. Lucas vai escrever o Evangelho de Atos e vai dizer que Jesus, Ele deu provas incontestáveis, porque Ele se apresentou vivo. Então o que é que Deus deseja que nós possamos experimentar na nossa vida? Que nós sejamos plenamente afetados pela ressurreição de Jesus. Esta é a mensagem que precisa ser renovada em mim e em você todos os dias das nossas vidas, de que Jesus, Ele quer nos afetar a cada novo dia da nossa história com o poder da ressurreição. Quando Paulo fala à igreja de Corinto, está lidando com uma série de disfuncionalidades da igreja de Corinto. Tinha muito pecado, tinha muita coisa errada, tinha muita desumanidade na vida da igreja, no seio da igreja, coisa de gente, coisa da gente. Então, como é que a ressurreição, ela nos afeta? Nos convidando a uma pureza de coração,
nos convidando a um abandono daquilo que nós reconhecemos estraga a nossa vida, atrapalha, daquilo que nos desumaniza, daquilo que nos desvia a atenção das coisas que são do alto e nos faz olhar para seduções que não são próprias da nossa vida. Então vamos hoje pela manhã renovar a nossa fé em consagração, permitindo que o poder da ressurreição nos afete hoje, aqui e agora. Onde é que você nesse momento pode dizer a Jesus, aí no seu coração, na sua oração mais pessoal: Senhor Jesus, que o poder da sua ressurreição, ó Espírito Santo, purifica o meu coração, purifica a minha vida. Olha o que tem passado pela minha cabeça, olha o que eu tenho carregado no meu coração, olha o que eu tenho feito com a minha vida. Toca-me agora, purifica-me agora. Eu tomo esta decisão hoje de manhã, porque a tua morte não foi em vão, Jesus. O teu sangue não foi derramado inutilmente. Eu creio que o Senhor fez por mim, e eu creio que hoje de manhã o Senhor toca a minha vida e me purifica, porque o Senhor é o meu Redentor, o meu libertador, e o Senhor está vivo, e eu já quero viver hoje como cidadão destinado a um dia morar no céu, mas eu vivo hoje como um cidadão celestial ao lado de todo mundo que eu conheço, para a glória de Jesus. Então nós precisamos ser afetados pelo poder da ressurreição de Jesus na nossa pureza pessoal. Nós precisamos ser afetados pelo poder da ressurreição, entendendo que a ressurreição é uma intervenção de Deus num drama que é nosso, num problema que é nosso, chamado morte. É um inimigo invencível, é um inimigo intransponível, mas quando Jesus ressuscitou, a morte foi derrotada. E é isso que nós precisamos carregar também para o nosso coração, encontrar paz em meio a todas as lidas das nossas vidas, e muitas ainda nos aguardam. Talvez você esteja num momento extremamente complicado, tem pessoas passando por momentos em que o pavor quer tomar conta da alma, em que os motivos da vida querem afligir, mas nós vamos nos lembrar que Jesus, Ele está conosco, é na nossa reação. Diga assim: Jesus está comigo, na minha reação, porque viva é a nossa esperança, gente. Ele está comigo, Ele está com você na nossa reação. Então como é que a gente lida com as coisas que vão nos roubando o ânimo e o vigor? Lembrando que o nosso Redentor vive, que Ele não está distante, mas que Ele está presente, que Ele está conosco. A palavra de Deus assegura que por seu Espírito, a vida de Jesus foi misturada com a minha vida. Eu nunca mais, depois que entrei no relacionamento com Jesus, nunca mais eu estarei sozinho. Ainda que eu seja lançado num cárcere, nas profundezas de uma prisão, ainda assim ali, eu não estarei sozinho, porque eu terei a companhia do meu Senhor. Eu não quero viver isto, eu não imagino o que seja chegar a isso, mas eu sei que isso é verdadeiro, eu sei que isso é real, e nós precisamos saber que, se de alguma forma nós chegarmos a um ponto como esse, em outros cenários, em outros contextos, que você guarde hoje pela manhã essa singela palavra que eu estou lançando sobre o seu coração, de que nós nunca mais estaremos sozinhos, porque o nosso Redentor que vive estará sempre conosco. Ele sempre está quando nós reagimos e o fazemos numa atitude de fé. Então, queridos, hoje pela manhã, para que nós possamos participar desta mesa, eu quero convidar você, portanto, a ser afetado pelo poder da ressurreição. Por isso que Jesus vai dizer: não temas,
Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Não vamos procurar Jesus onde Ele não está. Sabe, nesses lugares onde você decide procurar respostas, na morte, na murmuração, na reclamação, em tantas coisas nós vamos procurar respostas. Jesus não está aí, Ele está vivo. E por seu Espírito em nós Ele vive. E é ali onde Deus está que nós temos aquilo que nós precisamos para seguir caminhando. Amém? Põe a mão no seu coração. Pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje pela manhã nós queremos ser tomados pela mão e queremos ser levados ao lugar da ressurreição. Esse é um ambiente cheio de vida, esse é um ambiente mais seguro, é ali onde o Senhor está, que nós também queremos estar. O Senhor está em nós, por seu Espírito, pelo seu Espírito fomos vivificados, a tua vida em nós, derramada sobre nós, misturada com a nossa, nós te agradecemos e nós queremos assim declarar: o nosso Redentor vive, louvado seja o nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Receba o abraço de Deus hoje pela manhã, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor, dê brados de júbilo, de vitória. Aleluia.